Dedinho de prosa, café e pimenta. O podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta é uma série de 10 programas falados e a cada programa vai contar um pouquinho sobre a pesquisa realizada no processo de criação do livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Episódio de hoje: Caipirês. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Esse é o Luiz. O que o senhor está fazendo aqui na festa da abadia? Tem tempo um dedinho de prosa? Ah, dona Ana, eu venho sempre aqui. Participo das festas tradicionais da cidade sempre que eu posso. Gosto de observar, ora de pertinho, ora de longe. O senhor é um exímio contador de história, isso sim. Tô aprendendo. Quando comecei a escrever o livro Pimentas no Paraíso, Raízes, o primeiro desafio que se me apresentou foi o de localizar onde o narrador se encontrava em relação à cena. Estaria ele dentro dela ou observando a distância? À medida que fui escrevendo, descobri que eu me sentia mais confortável quando o narrador se encontrava dentro da cena. Antes mesmo de escrever o livro, eu já havia definido para mim mesmo que eu só estaria apto para escrevê-lo quando eu me sentisse inserido na cena e pudesse imaginar tudo o que ocorria ao derredor. Como nesse caso aqui, no meio da confusão, em meio à festa. É mais ou menos isto. Assim, sim, é isso mesmo. Quando consegui atingir essa condição com todas as informações necessárias, logo um novo desafio se apresentou. Qual seria o linguajar dos personagens da história? Como assim linguajar? Se a história se passava no século XIX, ela deveria seguir a época. Foi essa a primeira decisão que tomei. Então os personagens usavam as expressões Vossa Mercê, Sua Mercê ou Vós Mercê, sempre se referindo a uma terceira pessoa. Mas não demorou muito para que eu entendesse que um escravo não chamaria o outro, seu igual, de Vós Mercê. Não haveria veracidade nessa expressão. Ah, entendi, tá certo. Não tem veracidade nenhuma aí não. Pois é, definitivamente o português arcaico não era uma boa solução para a fala dos personagens em geral. Foi devagar que fui conseguindo solucionar mais este desafio para que a verdade da cena pudesse ser experimentada pelo leitor. Foi por aí que cheguei ao que chamo de caipirês, a linguagem falada até hoje pelas pessoas do sudoeste de Minas Gerais e do noroeste paulista, que não tiveram uma escolaridade adequada. Usar o caipirês me daria pelo menos duas vantagens principais. O convencimento do leitor de que ele estaria em uma cena ocorrida no século XIX no sudoeste mineiro e, em segundo lugar, resgatar uma linguagem com termos cada vez mais fora de uso, mas que tem um alto potencial de expressividade
e por isso não pode ser perdida. Ah, que bom que o senhor pensa assim. Para mim, o caipirês não é uma linguagem de qualidade inferior quando comparada à norma culta. Ele é uma linguagem com expressões próprias, de grande valor, e ao usá-lo, fiquei surpreendido com seu potencial. Por exemplo, a expressão pramode serve como um poderoso indicador de condição. Vou passar na sua casa pramode nós ir mais ligeiro. Tem o seu correspondente na norma culta. Vou passar na sua casa para que possamos ir mais rápido. Neste exemplo, o caipirês dribla a necessidade de conjugar o verbo, habilidade que só se aprende na escola. Com o uso do pramode, o único tempo do verbo que preciso saber conjugar é o infinitivo. Desta forma, quem nunca teve direito à educação formal encontra uma solução que consegue expressar o mesmo que as pessoas que tiveram o privilégio de serem educadas na escola. E todas essas formas de falar estão no livro? Estão sim, estas e outras. Modernamente, com o advento da informática, a própria norma culta adotou a expressão no modo, que é muito próxima do pramode. No modo é também uma expressão que denota condição. Outra característica do caipirês que me encanta é o seu enorme potencial poético. Ele faz com que as palavras adquiram uma graça que na norma culta elas não têm. São vários os poetas que descobriram este potencial. Por exemplo, os versos de Campos Negreiro na poesia As Três Lágrimas. Vou declamar um trechinho para você. Eu não sei como foi aquilo, senti um nó nos gragumilo, uma vontade de chorar, mas quá. Tudo cansa, os meus olhos se orvaiou e uma lágrima rolou para mode eu ter esperança. Onde na norma culta alguém encontraria uma expressão tão poética que substituísse o verso os meus olhos se orvaiou? Outro exemplo está na poesia do Catulo da Paixão Cearense, que escreveu versos como este na música O Poeta do Sertão. Se chora o pinho em desafio gemedor, não há poeta como os fios do sertão sem ser doutor. O zóio quente da cabocla faz a gente ser poeta de repente, que a poesia vem do amor. Ah, seu Luiz, que coisa mais bonita, o senhor vê beleza em tudo, não é? No livro Pimentas do Paraíso, além do caipirês ajudar a compor a ambiência do local e da época, ele também ajuda o leitor a identificar a escolaridade do personagem e o grupo social a que pertence, mais letrado ou não. Também utilizei o caipirês de Antoninho para mostrar a sua transformação educacional ao longo do livro. Sua fala se transforma depois que ele ingressa na maçonaria. Finalmente, para mim, foi muito divertido resgatar palavras ou expressões que eu já tinha esquecido, como, por exemplo, diacho, cruz credo, mundo velho sem porteira. Olha, o caipirês é um patrimônio cultural que devemos resgatar, respeitar
e conservar. Ele só me enche de orgulho. Você escutou mais um episódio do podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta, uma série de programas falados em que Luiz Pimenta Neves Júnior nos conta um pouco sobre os diversos temas que perpassam o processo de escrita do seu livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Se você gostou desse podcast, então compartilhe com outras pessoas. Colabore ajudando a difundir as memórias da cidade de São Sebastião do Paraíso, que em 2021 completa 200 anos. Em breve, novidades sobre o lançamento do segundo volume do livro. O livro Pimentas no Paraíso conta com o patrocínio da Laticínios Aviação por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial do Turismo, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.